Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida você perde todos os dias? Não estou falando apenas das horas que passamos nas redes sociais ou assistindo vídeos. Estou falando do tempo que gastamos preocupados com coisas que ainda não aconteceram, do tempo que desperdiçamos pensando no passado, do tempo que deixamos escapar enquanto esperamos o momento perfeito para começar a viver. Há quase 2000 anos, um filósofo chamado Sêneca já alertava sobre esse problema. E o mais impressionante é que seus ensinamentos parecem ter sido escritos para a geração atual. Vivemos em uma época onde tudo acontece muito rápido. Recebemos centenas de informações por dia. Estamos sempre conectados, sempre ocupados, sempre correndo atrás de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas sentem que não estão indo a lugar nenhum. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam. E quando olhamos para trás, temos a sensação de que o tempo desapareceu. Sêneca acreditava que o maior erro das pessoas não era ter pouco tempo de vida. Na verdade, ele dizia que a maioria das pessoas tem tempo suficiente. O problema é que elas desperdiçam esse tempo sem perceber. Pense por um momento. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque acreditou que faria depois? Quantas vezes adiou um sonho, um projeto ou uma decisão esperando o momento ideal? Quantas vezes passou horas preocupado com situações que nem sequer aconteceram? Segundo Sêneca, a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta quando gastamos nossos dias com distrações, preocupações desnecessárias e coisas que não têm valor real. E talvez a parte mais assustadora seja que quase ninguém percebe isso enquanto está acontecendo. As pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Elas acreditam que amanhã vão começar aquele projeto, que no próximo mês vão mudar seus hábitos, que no próximo ano vão correr atrás dos seus objetivos. Mas o tempo continua passando, silenciosamente, sem pedir permissão. E é justamente por isso que Sêneca escreveu uma frase que continua sendo uma das mais poderosas já ditas. Não é que temos pouco tempo, mas perdemos muito dele. Pare para pensar nessa frase por alguns segundos. Talvez o problema não seja a falta de tempo. Talvez o problema seja a forma como estamos usando o tempo que já temos. Mas existe uma outra ideia de Sêneca que pode ser ainda mais importante para os dias de hoje. Ele dizia que muitas pessoas não vivem o presente. Elas estão sempre em algum outro lugar. Quando pensam no passado, sentem arrependimento. Quando pensam no futuro, sentem ansiedade. E assim acabam perdendo a única coisa que realmente possuem, o agora. Parece simples, mas observe sua própria rotina. Quantas vezes você está fazendo uma coisa enquanto pensa em outra? Quantas vezes está em casa pensando nos problemas do trabalho? Ou está tentando descansar enquanto se preocupa com algo que pode acontecer amanhã? Sem perceber, nossa mente vive viajando entre o passado e o futuro, e isso nos impede de aproveitar o momento presente. Sêneca acreditava que uma das maiores fontes de sofrimento humano era justamente essa. As pessoas sofrem por coisas que já aconteceram e não podem ser mudadas, e sofrem por coisas que ainda nem aconteceram. Enquanto isso, o presente passa despercebido. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem que os anos estão passando cada vez mais rápido, porque elas raramente estão realmente presentes. Elas estão sempre correndo para o próximo objetivo, sempre esperando a próxima conquista, sempre acreditando que serão felizes quando alcançarem alguma coisa, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu comprar minha casa, quando eu encontrar alguém, quando eu tiver sucesso. Mas e se esse momento nunca chegar da forma como imaginamos? Sêneca alertava que quem vive apenas esperando o futuro acaba adiando a própria vida e, quando percebe, perdeu anos perseguindo uma felicidade que estava sempre um passo à frente. Existe uma frase atribuída a ele que resume muito bem essa ideia. Enquanto esperamos viver, a vida passa. É uma frase simples, mas também é uma das mais profundas. Porque muitas vezes estamos tão ocupados planejando a vida que esquecemos de vivê-la. Estamos tão focados em chegar a algum lugar que deixamos de apreciar o caminho. E isso fica ainda mais evidente nos dias atuais. As redes sociais fazem parecer que todo mundo está conquistando algo novo o tempo inteiro. Então, surge aquela sensação de que precisamos correr, precisamos produzir mais, ganhar mais, conquistar mais, ser mais. Mas Sêneca nos lembra de algo importante. A vida não é uma corrida. E o valor da sua existência não depende da velocidade com que você alcança seus objetivos. Talvez a verdadeira riqueza não seja ter mais tempo. Talvez seja aprender a usar melhor o tempo que já temos. E é justamente aí que começa a transformação. Quando paramos de viver apenas para o amanhã e começamos a valorizar o dia de hoje. E talvez a maior lição que Sêneca tentou ensinar seja algo que a maioria das pessoas só percebe tarde demais. A vida é limitada. Pode parecer óbvio quando ouvimos essa frase, mas vivemos como se ela não fosse verdade. Agimos
agimos como se tivéssemos tempo infinito. Adiamos conversas importantes, adiamos sonhos, adiamos mudanças, adiamos a felicidade, sempre acreditando que teremos outra oportunidade, outro dia, outro mês, outro ano. Mas Sêneca nos lembra que o tempo é o único recurso que nunca pode ser recuperado. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Objetos podem ser substituídos. Até erros podem ser corrigidos. Mas um dia que passou, passou para sempre. E é por isso que ele valorizava tanto cada momento da vida. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque cada momento era único. Talvez você não tenha a vida que sonhou. Talvez esteja enfrentando dificuldades. Talvez esteja passando por uma fase complicada. Mas ainda assim, existe algo extremamente valioso em estar aqui agora. Respirando, aprendendo, crescendo, tentando mais uma vez. Porque enquanto existe vida, existe a possibilidade de mudança. Existe a possibilidade de construir algo melhor. Existe a possibilidade de se tornar uma versão mais forte de si mesmo. Sêneca não ensinava que devemos viver sem preocupações. Ele ensinava que devemos parar de desperdiçar nossa energia com aquilo que não podemos controlar. Devemos parar de viver presos ao passado. Devemos parar de sacrificar o presente por um futuro que nem sabemos se chegará. E talvez seja exatamente isso que a nossa geração mais precisa ouvir. Em um mundo cheio de distrações, comparações e pressa, o verdadeiro desafio não é viver mais, é viver melhor, é estar presente, é valorizar o tempo que temos, é entender que uma vida significativa não é construída em um único dia, mas nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Então, da próxima vez que você sentir que está sem tempo, lembre-se das palavras de Sêneca. Não é que temos pouco tempo, mas perdemos muito dele. E talvez a pergunta mais importante não seja quantos anos você ainda tem pela frente, mas sim, como você está usando os dias que já recebeu. Sêneca nos ensinou que o tempo é o bem mais valioso que possuímos. Diferente do dinheiro, ele não pode ser recuperado quando é perdido. Muitas pessoas passam a vida esperando o momento certo para começar a viver, sem perceber que a vida está acontecendo agora, neste exato momento. Talvez a maior reflexão seja esta: não importa quanto tempo ainda temos pela frente, mas sim o que fazemos com o tempo que já recebemos. Eu sou Lângelo. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuide de si mesmo e até o próximo vídeo.